Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Galera, o engajamento do canal caiu muito, hein? Vamos dar essa moral, não vamos deixar de dar o like no vídeo, compartilhar com os amigos. Agora tem a opção ali do hypar, então pode clicar no botão do hypar, por favor, para poder ajudar a gente a difundir mais o nosso conteúdo, chegar a mais pessoas, chegar a mais inscritos. Se você assiste aqui com regularidade, confere se você está inscrito realmente no canal, se inscreve para poder dar uma força pro trabalho da gente, beleza? Bom, a análise rápida de hoje é sobre o Fluminense, que trocou seu treinador, haja visto os problemas que vinha tendo com o Fernando Diniz, técnico campeão da América, mas só tinha vencido um jogo no Campeonato Brasileiro nas primeiras 11 rodadas. A lanterna e a preocupação com a distância para sair da zona do rebaixamento levaram o clube a tomar a decisão de trocar o comandante do time, que com suas convicções enraizadas e falta de resultados, já estava gerando opiniões de torcedores de que tal teimosia levaria o clube à queda se não tivesse senso de urgência. Então chegou o técnico Mano Menezes e mais alguns reforços para a segunda parte da temporada. O time ainda se preocupa com a parte de baixo da tabela, mas já respira fora do Z4. E ainda continua na briga para não cair. E conjuga essa briga com as quartas de final da Libertadores. Então vamos ao time base que o Mano Menezes tem montado e vamos fazer aqui a nossa análise tática da equipe do Flu. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva, grandíssimo reforço para essa segunda metade do campeonato, junto com o Thiago Santos na zaga. E o Mano tem optado pelo Diogo Barbosa como titular na lateral esquerda, em detrimento do Marcelo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente. Facundo Bernal é o primeiro volante, também outro reforço para a segunda metade. E inclusive ficou no lugar do André, né, que foi negociado. O Martinelli é o segundo volante. Arias pela direita. Ganso centralizado. Kevin Serna, mais um reforço na ponta esquerda. E Cauã Elias, que a gente também vai falar bastante sobre ele, em detrimento do Germán Cano. Esse time que ainda tem nomes como os laterais Guga e Marcelo, o Gabriel Fuentes também, outro lateral esquerdo, os zagueiros Felipe Melo, Antônio Carlos e Manuel, os meio-campistas Renato Augusto, Lima e Terãs, e os atacantes Keno, Germán Cano e John Kennedy. O elenco é muito qualificado, não é time para ficar brigando para não cair. E só do fato desse time ser o atual campeão da Libertadores, isso já denota o óbvio, né? Que é constatar esse tipo de informação. Então vamos lá. Esse time tem como primeira mudança flagrante para o do Mano Menezes, não é o esquema tático em si. O time segue jogando no 4-2-3-1 com bola e no 4-4-2 sem ela, recuando os dois pontas na linha dos volantes, pareando o meia com o atacante. Mas a principal mudança é na postura tática, com uma estrutura mais posicional e que faz menos questão da posse de bola e da troca de passes. Deixa eu voltar aqui todo mundo para os seus posicionamentos iniciais para a gente começar então a nossa análise falando de saída de bola. O primeiro volante, que era o André, antes de ser negociado, recua entre os zagueiros para poder fazer essa saída de 3, e os dois laterais sobem para abrir o campo e dar opções de inversão de jogo se necessário. O Martinelli se posiciona à frente à esquerda, o Arias encosta à direita, saindo da ponta, fazendo do Ganso um meia que joga mais próximo do gol, recebendo a bola de costas na saída de bola, mas sendo ele o cara que joga entre as linhas de defesa, conectando os passes nos laterais, quando ele recebe, e também com os atacantes, né? No caso, o ponta esquerda aqui, o Serna, ele vem fazer essa companhia ao Cauã Elias. Ele fica pareado com ele numa espécie de dupla de ataque nesse momento do jogo, beleza? Então, a gente tem aqui como vértices desse losango, quando o time vai avançando, o Arias e o Martinelli, o Ganso na ponta, o Bernal aqui como jogador mais recuado, abrindo o campo os dois laterais e o Serna se juntando ao Cauã Elias no ataque, beleza? Então, os laterais, eles muitas vezes atacam os bicos da grande área, né, para poder fazer esse movimento, não só atacando a linha de fundo,
E aqui a gente tem o Arias num posicionamento mais recuado, mas também encostando, podendo fazer esse losango se tornar um quadrado, dependendo do lado da jogada, beleza? Se com o Diniz, o Ganso, ele era um redista, né, recuando a bola, deixando os volantes na sua frente, sendo esse cara aqui que vem buscar a bola nos pés dos zagueiros, aqui com o Mano Menezes a ideia é de qualificar o último passe e fazer um time mais vertical, que gosta menos de trocar passe, jogar curto, encostar as peças de um dos lados e fazer um jogo mais direto, beleza? Passado o momento de saída de bola e definido o lado que o time vai atacar, o lateral do lado oposto volta. Então vamos supor aqui que a jogada é pelo lado direito, tá? Então o lateral esquerdo ele vai voltar para meio que fazer um lateral base, um posicionamento ali quase que de terceiro zagueiro, e o outro vai fazer a ultrapassagem. O ponta abre como opção de inversão, no caso aqui o Serna vai voltar para a posição dele. Se o lateral voltou, o ponta é quem vai abrir para essa posição de inversão, para essa possibilidade. E aí o ponta do lado da jogada vai atacar a profundidade. Ele vai dar essa opção de passe aqui, ó, para poder continuar o time atacando pelo mesmo lado e não deixar o lateral com uma única opção de jogada pelo lado, beleza? O Martinelli normalmente sobe para fazer essas ultrapassagens quando mapeia os espaços livres na defesa adversária. Às vezes até ficando mais adiantado do que o Ganso, que fica sendo esse construtor de jogo, passador. A gente sabe que o Ganso é muito mais um meia armador do que um meia atacante. Então o Martinelli, que foi um dos caras que mais cresceu com o Mano Menezes, ele tem essa possibilidade de infiltração. Então é mais ou menos assim que o time do Fluminense joga. Se o ataque é para o outro lado, os mecanismos se invertem. Aí no caso o Arias é quem fica como essa opção de inversão de jogada. O Samuel Xavier é quem fica como lateral base. O lateral esquerdo, seja o Diogo Barbosa, seja o Marcelo, é quem se apresenta como essa opção de lado de campo. Quem vai dar opção para o passe em profundidade é o Serna. O Cauã Elias vai ficar do outro lado da jogada e o Martinelli com essa opção de infiltração. O Marcelo, inclusive, ele não está jogando tanto assim como lateral esquerdo, porque o Mano Menezes detecta um problema defensivo no Marcelo, que inclusive fez com que ele fosse reserva, não jogasse tanto ali nas suas últimas temporadas no Real Madrid e fosse muitas vezes até preterido da seleção brasileira. O Marcelo é utilizado às vezes até como um meio campista pelo Mano Menezes, seja aberto numa segunda linha de 4, seja centralizado nessa função do Ganso, para poder aproveitar a qualidade de passe que ele tem. No jogo de ida da Copa do Brasil contra o Juventude, o Fluminense deu uma poupada ali em algumas peças importantes do elenco. O Marcelo foi titular jogando nessa posição, de camisa 10, de meio campista. Não me agrada tanto, mas qualidade técnica para poder fazer isso ele tem, beleza? O Germancano, ele viveu uma má fase. Vou falar aqui sobre ele agora. E também ele se lesionou durante esse período. Ele voltou a ficar disponível no banco. Inclusive, há 2 partidas atrás, né, eu estou gravando no dia 19 de setembro. A última partida do Flu foi a ida das quartas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. A penúltima partida foi contra o Juventude pelo Brasileirão. E o Cano estava voltando a ficar disponível naquela partida, voltou a sentar no banco de reservas. Mas, nesses primeiros jogos do Mano, à frente do Fluminense, o jovem Cauã Elias, né, jogador da base inclusive, entrou bem, marcou gols em vários jogos, saindo do banco, né, não necessariamente como titular, acabou ganhando a posição, mesmo após o retorno do Cano à disponibilidade. Além de entregar mais velocidade no ataque às costas do adversário e ser independente na criação das próprias jogadas do que o camisa 14, né? O Cano é um jogador que joga melhor de costas para a meta, precisa de pouco espaço para finalizar, mas é menos refinado tecnicamente fora da área e mais dependente que os companheiros construam as jogadas para ele. O Cauã Elias, se você dá a bola para ele no círculo central, ele vai conseguir correr, driblar, botar na frente, explorar a velocidade, atacar o espaço melhor do que o Cano. O Cano vai tentar dar aquela segurada, vai esperar a bola cadenciar para poder acionar um companheiro e depois correr para receber num espaço mais vazio. O Cano é um jogador mais terminal. O Cauã Elias consegue se virar bem
também fora da área. Até por ser mais jovem, também tem essa diferenciação de estilo de jogo entre os dois centroavantes, beleza? Sem bola, o time se defende com os 10 jogadores atrás do portador e visa fechar as linhas de passe mais próximas, além de encurtar a distância da primeira para a segunda linha, mas sem aquela compactação em apenas um setor, como fazia o Diniz. Então o time recua realmente todo mundo. Se o portador da bola está aqui, até os atacantes vão ficar atrás dele, para que realmente os 10 jogadores ocupem o campo de defesa. Se com o Diniz esses caras pressionavam mais na frente, e se a jogada tivesse aqui, ele montava as duas linhas para poder pressionar esse lado, criando um lado cego, um lado mais desocupado para o adversário poder atacar. Com o Mano não é assim, beleza? Com o Mano, as duas linhas realmente protegem todo mundo junto e com uma distribuição mais uniforme e defendendo mais espaços do campo. A preocupação é fechar mais espaços, mas principalmente tentar anular as peças do adversário que se apresentam como opção para quem tem a bola. Então, se tem um jogador aqui, esses caras vão marcar esse cara porque ele é o cara da linha de passe mais próxima, beleza? A primeira linha defensiva tem seus jogadores jogando mais próximos uns aos outros, né? Os laterais jogam mais próximos dos zagueiros. O Tite também faz muito isso, né? A linha dele não é tão espaçada assim, ela é mais curta, mais estreita, beleza? E aí com isso, a preocupação de fechar a área, quem sobe para fazer o combate são os jogadores da segunda linha. Isso pode gerar alguns buracos, mas quando um jogador sobe, o que está imediatamente atrás sobe junto, justamente para que o entre-linha não fique tão exposto assim. Então, novamente, se esse jogador recebe a bola por aqui e a defesa está mais estreita, esse cara vai dar o combate, e aí ele gerou esse espaço, o zagueiro também vai dar o combate. Só que aí todos os outros jogadores vão se aproximar ainda mais para não deixar esses buracos. É assim que o Mano Menezes pensa o sistema defensivo do Fluminense. Como eu abri dizendo, o Flu tem um elenco muito qualificado, não à toa essa base de elenco foi campeã da América no ano passado, e esse era o trunfo e continua sendo o grande diferencial do time em relação aos concorrentes nessa briga contra o descenso. Eu falei para alguns amigos tricolores que eu tenho, inclusive, que normalmente os times que estão na parte de baixo da tabela pontuam um pouco. E o primeiro que consegue uma arrancada normalmente se salva, porque ele acumula muitos pontos em curto espaço, coisa que os adversários diretos não conseguem fazer. E eu apostava justamente que esse primeiro time ia arrancar entre os que estavam na parte de baixo, incluindo os gigantes, né, como o Grêmio, Corinthians, seria o Fluminense, justamente por ter mais da onde tirar. Tem peças mais qualificadas para poder sair dessa situação. O fato é que a insistência do Diniz é uma estratégia que deu certo nos últimos 2 anos no clube. Já não estava mais dando, né, fosse por já ter ficado manjado, né, devido ao sucesso do time, fazê-lo ficar mais em evidência para ser estudado, logo seus pontos fracos já eram mais facilmente mapeáveis, ou fosse por conta de uma falta de vitalidade, né, que um elenco em grande parte envelhecido não teria condições de continuar rendendo por muito mais tempo na temporada. E em 3 competições simultâneas também, não. E essa é uma grande crítica que se faz à montagem de elenco do Fluminense, né? Muitas contratações feitas por oportunidades de mercado, e eu acho que essa necessidade do Flu brigar também mediaticamente com os custos dos adversários mais fortes, especialmente aqui no Rio de Janeiro com o Flamengo, que é um time muito midiático, que monta uma equipe com muitas estrelas. E aí o Flu, isso aqui é opinião, tá? Não é informação. Opinião minha, você tricolor pode discordar à vontade nos comentários, como alguns dos meus amigos discordam. Mas o Flu, ele vendo a oportunidade de contar, por exemplo, com o Douglas Costa, que foi contratado no início da temporada, não rendeu e já está fora do clube, de contar com o Renato Augusto, que não serviu para o Corinthians, mas para o Fluminense eles acharam que poderia servir, né? Um Terãs, que ainda não disse a que veio, né, no Fluminense. Enfim, ter um elenco mais recheado, mais encorpado, com jogadores, né, de um currículo maior, para encorpar esse elenco, faz com que muitos jogadores com uma idade mais avançada sejam contratados. E isso, é claro, que influencia na vitalidade do grupo. Tem também aquela ideia de poder mesclar com a ótima divisão de base que o Fluminense tem, com os moleques de Xerém, só que nem sempre isso vai ser possível, né? E na preferência de tirar do banco um moleque ou um jogador mais consagrado, normalmente o técnico opta pelo cara que tem as costas mais largas.
Eu falei que não dava para disputar 3 competições dentro desse contexto, né? O Flu tá nas quartas da Libertadores, como eu disse, tá enfrentando o Atlético Mineiro nessa fase da competição, ganhou o primeiro jogo de 1-0 em casa, mas já caiu na Copa do Brasil nas oitavas diante do Juventude. E até o momento da gravação desse vídeo, é o primeiro time fora do Z4 com 27 pontos, 2 de vantagem para o Vitória, que é o primeiro entre os 4 últimos. Jogou no último sábado contra o Botafogo, mas eu estou gravando na quinta-feira, dia 19 de setembro. Esse jogo ainda não aconteceu. Falando aqui dentro do presente momento que eu estou gravando, esse jogo vai acontecer daqui a 2 dias. Mas o vídeo vai sair no momento em que esse jogo já aconteceu, você já sabe quanto foi, beleza? Com o Mano Menezes, excluindo esse jogo do Botafogo, tá? Já foram 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Só pelo Brasileiro foram 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ou seja, das 7 vitórias que tem no Brasileirão, 6 foram com o novo técnico em 12 jogos. Sendo que com o Diniz, em 11 partidas, conquistou apenas 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Ainda é uma campanha de recuperação, mas o aproveitamento dos 2 treinadores denota uma clara melhora do time com a troca do técnico e a adição dos reforços. Queria até falar um pouco sobre o Kevin Serna, que eu esqueci de colocar aqui nas minhas anotações. Quando ele veio, eu não sei se a estreia dele foi contra o Palmeiras no Maracanã, jogo que o Fluminense inclusive vence por 1-0. Mas ele me chamou a atenção por ser um jogador muito habilidoso, mas que muitas vezes tenta enfeitar um pouco mais as jogadas. É um cara que tende a levantar a galera no estádio e tal, vai fazer lances um pouco mais plásticos, mas se ele fizer isso de uma forma mais exagerada, muitas vezes ele vai perder a bola, vai gerar o contra-ataque, o Fluminense vai tomar o gol por conta do abuso da qualidade que esse cara tem com bola, mas talvez até uma falta de noção do que ele tem que fazer naquela jogada. Então é uma crítica pontual que eu faço a esse jogador, até um pouco fora de hora, porque eu poderia ter falado disso quando eu estava analisando o time, mas como eu falei aqui agora dos reforços, eu lembrei que eu tinha que falar esse ponto sobre o Kevin Serna. Mas enfim, se eu tivesse que palpitar hoje, eu diria que o Fluminense não vai cair, beleza? Mas a proximidade do Z4 ainda preocupa seus torcedores, que só vão conseguir respirar tranquilos quando abrirem uma distância confortável na pontuação. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!